Olá, eu sou o professor Pedro Terra e hoje a gente vai falar um pouco sobre formação de sons em instrumentos musicais. Muitos instrumentos são baseados em tubos sonoros, né? É o caso de todos os instrumentos de sopro, do órgão, de outros instrumentos onde o ar vibra dentro de um tubo. E a gente pode mudar a nota musical que é produzida dentro desse tubo de várias maneiras. Uma delas é mudando o comprimento do tubo que a gente pega. Por isso que a flauta tem vários buraquinhos e conforme a gente libera esses buraquinhos, a gente abre esses buraquinhos, a gente, na verdade, está usando um tamanho de tubo diferente dentro da flauta. Mas existe uma outra maneira de, sem mudar o tamanho do tubo que a gente está usando, de obter notas musicais diferentes. Então aqui a gente tem um esquema que mostra de maneira bem simples, no caso de um tubo aberto, que é aberto em ambas as extremidades aqui, como é que vibra o ar dentro de um tubo quando ele é excitado da forma correta. Então, quando o ar vibra dentro de um tubo, ele vai formar diferentes padrões lá dentro, as ondas que estão lá dentro vão formar diferentes padrões, seguindo sempre a mesma regra. Se a gente tem um ponto em que o ar dentro do tubo está em contato com o ar do lado de fora, a gente vai ter uma região de máximo deslocamento do ar. O ar está vibrando aqui, então a gente vai ter o máximo deslocamento do ar, tá? E nas regiões intermediárias, então você vê que, aliás, aqui dos dois lados você vê que tem essas regiões de máximo deslocamento, a gente desenha isso como sendo esses ventres, e no meio do caminho a gente meio que conecta os pontos. Aqui a gente tem o que a gente chama de um nó, que é um lugar onde o ar vibra nada praticamente, tá? Então os padrões diferentes que a gente tem num tubo aberto em 3 extremidades são, por exemplo, esses padrões a gente chama de harmônicos. O primeiro, mais simples que a gente tem, é esse primeiro harmônico. Aqui é o segundo padrão que a gente pode formar, a segunda figura que a gente pode formar com um tubo dessas características, a gente chama de segundo harmônico. E aqui a gente tem o terceiro harmônico. Note que em cada harmônico desses, o comprimento de onda também vai ser diferente. E isso vai gerar diferenças na qualidade, nas características do som que é produzido. Vamos ver isso agora nesse instrumento, que é um pífaro, mas você pode reproduzir esse experimento também com uma flauta, com outro instrumento de sopro, ou até com aquela flauta doce que a gente costuma usar na escola. Eu vou usar esse pífaro fechando todos os furos no corpo dele. Então ele vai funcionar como um tubo aberto, uma abertura aqui no bucal e a outra abertura aqui na extremidade do instrumento. Quando eu fechar todos os orifícios aqui no corpo do pífaro e soprar ele adequadamente aqui desse lado, eu vou usar todo esse comprimento do tubo e a gente vai ouvir uma nota musical. A gente pode medir a frequência dessa nota musical usando um afinador ou um aplicativo de celular que tenha a função de medidor de tom, tá? Ou alguma função semelhante que vai me dar em hertz qual é a frequência da nota musical que a gente vai ouvir. Vamos fazer isso e agora eu vou tocar 3 notas usando sempre o mesmo comprimento do tubo, ou seja, eu não vou abrir nenhum orifício aqui ao longo do pífaro, mas eu vou mudar a maneira como eu vou soprar aqui, produzindo ondas diferentes dentro do corpo do instrumento. Agora eu vou mudar a velocidade e a direção do sopro. Fazendo o processo de medida das frequências pelo celular, com as 3 notas musicais produzidas, a gente obteve para a primeira nota uma frequência medida de 553 Hz, para a segunda 1086 Hz e para a terceira 1622 Hz. Note que se a gente calcular a razão entre esses valores, a segunda nota, que é a intermediária ali, a mais aguda do que a primeira, mas não tão aguda quanto a última, ela tem uma frequência que é aproximadamente 2 vezes a frequência da primeira nota, 1,96. E a terceira nota, ela tem uma frequência que é aproximadamente 3 vezes a da primeira nota, 2,93. Por que isso acontece? Porque, na verdade, o que está acontecendo quando eu mudo, não o comprimento do tubo, mas apenas a velocidade, a direção do ar, eu estou estimulando o ar a formar um harmônico, um padrão diferente dentro daquele mesmo comprimento de tubo. Então, quando eu soprei da primeira maneira, eu produzo o primeiro harmônico, que é esse padrão daqui.
Quando eu soprei mudando a velocidade, aumentando a velocidade, mudando a direção do ar, eu vou formar uma figura, né, da vibração do ar dentro desse tubo, como no segundo harmônico. Aqui para cá você vê que você tem o dobro, né, das regiões, por exemplo, você tem o dobro do número de nós. Você tem um ventre aqui, um ventre no meio e um ventre na outra extremidade. Isso significa que o comprimento de onda desta segunda onda, no segundo harmônico aqui, vai ser a metade do comprimento de onda no primeiro harmônico, né? Cabem duas figuras dessa aqui nesse mesmo espaço. E no terceiro harmônico, o comprimento de onda vai ser 1/3 do comprimento de onda aqui em cima. Como o produto do comprimento de onda pela frequência vai dar sempre o mesmo número, que é a velocidade da onda dentro do tubo, a gente, quando tem a metade do comprimento de onda, a gente acaba tendo o dobro da frequência, e quando a gente tem o triplo, aliás, 1/3 do comprimento de onda, a gente tem o triplo da frequência. Você pode testar isso com vários instrumentos musicais, é possível fazer com violão, usando técnicas ligeiramente diferentes, e como eu falei, até com uma flauta doce que você usa na escola, e medir para ver se você obtém a mesma relação entre essas frequências produzidas com o mesmo comprimento de um tubo sonoro. É isso, até o próximo experimento.